Oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é o Mundo que Fiz. Na aula de hoje eu vou falar sobre tabela periódica. Então vamos lá, né? Então eu fiz o desenho aqui, né, de uma tabela periódica, representei só os primeiros elementos químicos aqui. A tabela periódica, ela é utilizada para facilitar a nossa vida, tá? Então aqui nessa tabela nós conseguimos todas as informações que nós precisamos. Então tem a massa, o número atômico e nós temos também algumas características da tabela periódica. A tabela periódica, ela tem essas linhas e ela também tem colunas. Essas linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são chamadas de período. E esses períodos, né, são aquelas camadas que nós fazemos a distribuição eletrônica, tá? Então, sempre a linha nós vamos chamar de período. Então, o período são essas linhas. E as colunas são chamadas de famílias. Então, né, aqui todas essas colunas, né, são famílias. As famílias, elas têm algo em comum, não é? Então, na família de vocês, vocês têm algo em comum com seus pais, com seus irmãos, certo? Então, aqui também nós vamos ter algo em comum. E o que nós vamos ter, então, em comum aqui nessas famílias? Nessas famílias, nós vamos ter em comum o número de elétrons na última camada. Todos aqui têm um elétron na última camada, todos aqui têm 2 elétrons na última camada, todos aqui têm 3, tá? 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elétrons na última camada. Por ter esse mesmo número de elétrons, então dá características parecidas para esses elementos que estão na mesma família. Como nós, né? Todo mundo tem um nome da família, não é? Cada um aqui também vai ter seu nome de família. Então, vamos ver aqui quais são os nomes deles. Então, essa daqui, a coluna 1, vou colocar aqui, pode ser 1 ou 1A, é chamada de família dos metais alcalinos, certo? Então, essa primeira aqui é chamada de família dos metais alcalinos. Então, todos os elementos que estão aqui vão pertencer a essa família. E aqui nós temos que tomar cuidado que o hidrogênio parece que está aqui nessa família, não é? Mas tadinho do hidrogênio, ele não tem família. Apesar dele estar nessa primeira coluna aqui, ele não faz parte dessa família. Como ele não tem família, mas ele tem um elétron só na última camada, então ele ficou nessa coluna, mas ele não pertence a essa família, tá? Ele não tem família. A segunda coluna aqui, né, a coluna 2 ou 2A, é chamada de família dos metais também alcalinos, só que para diferenciar eles são terrosos. Aqui nós temos 13 ou 3A, é chamado de... Eu coloquei até o primeiro elemento para a gente lembrar que aqui essa família é chamada de família do boro, que é esse elemento químico que está aqui, ó. Então, família do boro. A14 ou 4A, ela é chamada de família do carbono, que é o primeiro elemento que tem aqui. A15 ou 5
5A, que é essa daqui, ó. É chamada de família do nitrogênio. A 16 ou 6A, aí aqui já tem que tomar cuidado, porque não é família do oxigênio, tá? É família dos calcogênios. Então aqui, família dos calcogênios. O 17 ou 7A, essa daqui, que é a família dos... Também não é o primeiro elemento químico aqui. Essa é a família dos halogênios. E essa família aqui é a família mais desejada, né, da tabela periódica. Em ligações químicas eu explico por que essa família aqui é tão desejada. Ela é tão desejada que ela é nobre. É a família dos gases nobres, tá? Então 18, ou conhecida também como 8A, professora, você não colocou o nome desses aqui, ó. Gente, esses que eu coloquei o nome, que eu coloquei também 2A, 14, 4A. Esse A significa que eles são os elementos representativos, tá? Esses aqui, então, todos esses são representativos. Então, eles têm nomes específicos para cada família. Esses aqui do meio são chamados de elementos de transição, certo? Então, a família deles, vocês podem até falar 3, 4, 5, 6, 7, ou às vezes pode aparecer, em vez de usar A, usar B, tá? Então, todos aqui são elementos de transição. Essas duas linhas que estão aqui embaixo, elas estão aqui dentro, ó. Como não coube todas elas, então elas ficam separadas. Esse tá aqui e esse tá aqui. Então, toda essa parte aqui são chamados de elementos de transição. Então, esses são transição externo. E esses que estão aqui dentro são, então, todos esses aqui são de transição internos, tá? E esses de transição internos, eles têm um nome específico. Como nós temos o primeiro elemento aqui nessa linha, o lantânio, essa linha ficou conhecida como série dos lantanídeos. E esse aqui, o primeiro é o actínio, então vai ser a série dos actinídeos, certo? Então, essa é a divisão da tabela periódica, tá? Então, nós temos aqui os elementos representativos, que vai ter o nome específico de cada uma das famílias, que é muito importante vocês saberem. Esses elementos aqui do meio são os elementos de transição externo e esses aqui são os elementos de transição interno. Para que nós vemos isso? Por exemplo, eu quero saber um elemento que está no segundo período na família dos metais alcalinos terrosos. De quem que eu estou falando? Eu olho aqui. Segundo período. Período, eu olho a linha. Segundo período, família dos metais alcalinos terrosos. Então, eu estou falando do berílio. Não, eu quero saber qual que é o elemento do sexto período da família 3. Então, família 3 está aqui, sexto período. Então, eu estou falando
da série dos lantanídeos, certo? Então eu posso localizar qualquer um elemento aqui na tabela periódica falando o período e a família. E a família, como eu falei, ela mostra as propriedades. Então eu sei que todos da mesma família têm a mesma quantidade de elétrons na última camada eletrônica. Então, a forma que ele vai fazer ligações químicas vai ser parecida, tá? Então, entender essa tabela periódica é muito importante. Então, espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu alguma coisa que eu falei, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seu amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!